tarde a todos, sejam bem-vindos à sequência do Fórum Sudeste Export. Obrigado pela audiência de todos que estão online em todo o Brasil e obrigado pela presença dos que estão conosco aqui em São Paulo. Dando sequência à nossa programação, nós vamos dar início ao painel 2, com o tema Os caminhos para a desestatização nos portos da região Sudeste. A apresentação desse painel será do senhor Henry Robinson, presidente do Conselho do Sudeste Export, que estará online. Convido para vir ao palco o senhor Marcelo Samarco, diretor da Samarco Advogados Associados e conselheiro do Sudeste Export. O senhor Marcelo Samarco será o moderador deste painel. Muito obrigado. Como expositores, teremos o senhor Diogo Piloni, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura, que estará online. Convido ao palco o senhor Júlio Castiglione Neto, diretor-presidente da Companhia Docas do Espírito Santo. Também convido ao palco o senhor Fernando Biral, diretor-presidente da Santos Port Authority. Também convido ao palco o senhor Jean Paulo Castro e Silva, diretor de Relações com o Mercado e Planejamento da Companhia Docas do Rio de Janeiro. As autoridades que estão aqui no palco podem já ocupar os seus lugares, podem sentar, ficar à vontade. Nós teremos também online a participação do senhor Matheus Dolek, representante do Porto de Antuérpia, na América Latina, e do senhor Mário Livens, diretor do Porto de Antuérpia Internacional. Senhoras e senhores, para dar início ao nosso painel, com a palavra o senhor Henry Robinson. Seja bem-vindo, senhor Robinson, uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde a todos, espero que estejam todos me ouvindo. É um prazer estar aí agora à tarde, depois do almoço é sempre o painel mais difícil de qualquer evento, né? Aquele logo depois do almoço, mas o tema não dá para dormir, não, pelo contrário, acho que é o tema do momento e é um dos temas mais importantes do nosso evento. Sem nenhum demérito dos outros, mas esse tem um impacto bastante grande. Mas antes de começar, primeiro eu queria agradecer a todos que estão nos acompanhando, seja pessoalmente em São Paulo, onde eu gostaria muito de estar, seja virtualmente, como eu estou, que a gente tenha aí uma tarde agradável e principalmente uma tarde profícua a todos nós que estamos aqui nesse evento. Eu queria agradecer a Uno Eventos, é fundamental isso. A Uno Eventos transformou o que se costumava entender alguns anos atrás como um evento pontual anual, onde alguns se reuniam alguns meses antes, um mês antes, para discutir como produzir o evento, como montar o evento, e a UNA fez uma tarefa importantíssima para o setor, que foi transformar, de fato, o evento em um fórum permanente, e a palavra permanente é vital. Como resultado desse fórum permanente, e um pouco graças à pandemia até, ironicamente, nós fizemos esse ano 100 lives, 100 reuniões presenciais, com altíssima presença, discutindo vários aspectos que vão acabar, vamos dizer, confluindo na pauta dos vários regionais, como o nosso, e finalmente na pauta do Brasil Export. Então, parabéns à UNA, parabéns pela coragem para tocar esse projeto e, principalmente, parabéns pelo sucesso do projeto, né? O segundo agradecimento que eu não posso deixar de fazer são os conselheiros do Sudeste Export. Quando se monta um evento desses, a UNA optou por um modelo tradicional no exterior e não muito usual no Brasil, de ter um steering committee. É o conselho. E o Steering Committee tem aí a obrigação de tentar produzir um evento que seja estado da arte, discutindo temas atuais e temas relevantes, e no nosso caso, relevantes para a região Sudeste. Os conselheiros, efetivamente, quem monta todos esses painéis que vocês estão vendo,
o conteúdo dos painéis, a sugestão de palestrantes, isso é parte do Conselho, e nisso tem o Conselho Apoio Integral da UNA, e eu quero agradecer aos meus colegas conselheiros do Sudeste por terem desempenhado uma tarefa fabulosa na preparação e estão desempenhando hoje e ontem na apresentação e condução dos painéis. A tarefa do Sudeste Export foi bastante difícil, porque nós estamos em tempos de mudança. E tempos de mudança muito patrocinados pelo governo e pelo MINFRA, no nosso setor. Nós temos aí o que o inglês chama de um moving target, né? Nós temos prioridades que são alteradas com bastante frequência, sempre num sentido coerente, e isso faz com que esse trabalho, então, de identificar os assuntos seja ainda mais difícil, mais gratificante também. Eu queria aproveitar e finalmente agradecer aos palestrantes que tiveram e aceitaram o desafio de discutir um tema que vale um evento de per si, é um tema extremamente denso, e eles têm o desafio de tentar discutir esse tema, abordar seus aspectos principais, num curtíssimo espaço de tempo. Então, meu muito obrigado ao Dr. Piloni, nosso secretário de Portos e Transporte Aquaviário, ao Júlio, que vem aqui participando longe de casa e dando a sua enorme contribuição, é alvo do tema do painel. Nosso presidente Biral, presidente da Santos Port Authority, que também está hoje envolvido diretamente nisso e preparando a sua organização para os próximos passos, e o Porto de Antuérpia, Matheus Edek e ao Livens. Thank you very much for joining us. Eu acho que essa contribuição internacional é fundamental. E agradecer ao Marcelo Samarco pela disponibilização em mediar e tentar colocar esse painel dentro do prazo, que é, por si só, começando por mim, aí bastante difícil, né? Eu vou tentar fazer rapidamente o contexto, né? Quer dizer, a gente inicia, talvez, num assunto que nasceu junto com a criação dos fóruns regionais, né? O MINFRA, em 9 de setembro do ano passado, ela torna pública a sua intenção de iniciar os estudos para a desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo, a CODESA, o Complexo Portuário Capixaba, que é o 9º lugar entre os terminais públicos no ranking de movimentação de cargas da ANTAC. Ela passa, então, o MINFRA a indicar uma nova política de governo e de Estado também, que eu, pessoalmente, só comparo as principais ações impostas no país com a abertura às nações amigas durante a colônia, vai bastante tempo, e muito mais recentemente a Lei 8630 de 93. E eu faço essa comparação pelo enorme potencial que essas alterações têm em dar uma dinâmica completamente nova ao setor, como foi nesses dois eventos. Então, o senhor ministro anunciou o objetivo de modernizar a gestão portuária, atrair investimentos privados e melhorar a operação do setor com a parceria de investimentos. O projeto seria pioneiro no Brasil, e é pioneiro no Brasil na transferência de atividades atualmente desempenhadas por uma companhia Docas. Essa passagem para o privado é um evento pioneiro no contexto e da forma como está sendo desenhado. Para o ministro da Infraestrutura, doutor Tarcísio, a desestatização representaria, aspas dele, quebra de paradigmas. E isso, de fato, é. O desafio está inserido não apenas no fato de não termos nenhuma experiência no Brasil de desestatização de autoridades portuárias no nível sendo proposto. De fato, no mundo, os modelos nesse sentido não são uniformes, e seus resultados, muitas vezes, também não. Portanto, temos diante de nós uma situação de tela limpa, o blank canvas, onde temos a liberdade de construir um modelo próprio, mas que resultam em efeitos de longo prazo e de altíssima responsabilidade.
Como deixou claro o nosso secretário nacional de Portos, que vai palestrar nesse bloco, doutor Diogo Pilloni, à época, espera-se que a desestatização traga mais agilidade, eficiência e melhor governança. Abro aspas para o doutor Pilloni. Estamos muito motivados para entregar ao final desse processo algo que deixe legado para a infraestrutura do país e do setor portuário brasileiro. Bom, desde lá a gente avançou bastante. Em 5 de dezembro do ano passado, o senhor ministro anuncia que, somado ao complexo de Vitória, teríamos também a desestatização do Porto de Santos, junto com o Porto de São Sebastião, e que tal deveria ocorrer até o final do atual mandato do presidente Bolsonaro, 2022. Bom, gente, nesse ponto, ficou claro que o assunto, devido aos impactos resultantes para a região sudeste, que tem 3 dos seus portos aí escolhidos para participarem dessa nova revolução do setor portuário, não poderia de forma alguma isto ser deixado de fato de fora desse evento. O Conselho do Sudeste passa então a analisar esse marco sob diversas óticas, vez que a desestatização não pode e não deve levar em conta apenas os aspectos puramente operacionais da questão. A análise deve progredir para a questão dos papéis que as autoridades portuárias desempenham, matéria que é multidisciplinar por definição. Acreditamos, como fórum permanente que somos, que temos a capacidade, se não a obrigação, de contribuir com o BNDES, escolhido para liderar o processo de modelagem da desestatização, na abordagem de muitas das questões que se põem. Entre estes temas, e aí não na ordem de importância, claramente, mas com o objetivo de desafiar um pouco os nossos palestrantes, eu vou me permitir citar a modelagem. Essa claramente deverá ser desenvolvida porto a porto, porque cada um tem suas características próprias, posicionamento na região própria e função que exercem em seus territórios, sejam eles municípios, sejam eles os estados. Então, modelagem é claramente caso a caso. E cada modelagem estabelecendo prioridades próprias, com certeza. A já anunciada, o outro ponto que é importante ser debatido, na minha opinião, é que a anunciada opção por escolha da maior outorga no processo de escolha do administrador portuário, a questão e o desafio é como balancear, essa outorga com as obrigações que, idealmente, a nova autoridade portuária, agora desestatizada, terá obrigação de desenvolver. Tanto nos cenários operacionais, esses são os mais óbvios, como também outros junto à municipalidade. Não custa lembrar, e eu gosto de lembrar isso, que a autoridade, que o porto privado, naquele tempo a autoridade portuária privada, a Companhia Docas de Santos, foi responsável em Santos por tornar a região habitável, de fato, tendo contribuído com engenharia. Na Associação dos Engenheiros, da qual faço parte, eu acho que ela foi fundada por engenheiros da Companhia Docas e contribuiu enormemente, inclusive, com a construção da Santa Casa de Santos. Só para citar alguns exemplos de atividades que a autoridade portuária, que não são óbvias, mas que seria ótimo que fossem levadas em considerações. Outro ponto é que as ações já sendo desenvolvidas pelo MINFRA, eles visam claramente 2 pontos importantíssimos para que o ativo tenha valorização atrativa para o capital privado. E a gente claramente nota essas iniciativas no desenho dos PDZs, recente desenho dos PDZs, a indicar o caminho sugerido para a área do porto organizado, e os movimentos de saneamento dos passivos de docas, por exemplo, portos. Na questão do PDZ, a questão é com que flexibilidade o administrador desestatizado poderá alterar esse PDZ, se bem que a modelagem de alteração e o processo formal de alteração de PDZs, o próprio Ministério, em preparação a esse movimento, já publicou, como todos sabemos.
Mas outro ponto a ser pensado é como evitar a desvalorização desses ativos, por meio de garantias da interlocução dos entes federativos distintos que estão em volta. Eles são responsáveis pelo sucesso e os seus acessos terrestres. Por exemplo, é claramente uma questão de sucesso da empreitada da autoridade portuária. E muitas vezes elas são responsabilidade ou do Estado ou do município, ou de ambos. Então, essas questões devem ser postas e não são de fácil resolução. A inclusão do canal de acesso no ativo da AP já foi discutido, inclui, não inclui no processo, é visto por muitos como um instrumental para a valorização ou desvalorização do ativo. Será que nós podemos ter uma autoridade portuária desestatizada na dependência de outro privado, com independência de gestão no canal? É uma boa pergunta. A questão da tributação local municipal, que tanta dor de cabeça já deu para o setor privado que participou dos arrendamentos, como é que eles molda, como é que ele se monta nessa autoridade portuária agora privada? Existem riscos aí? Claro que os atuais arrendatários privados se preocupam com os contratos, e o MINFRA já deixou clara a sua enorme preocupação em manter os contratos. Não há quebra de contratos, nem poderia haver, como nosso coordenador do painel sabe bem, mas como é que eles podem, nessa nova relação privado-privado, partindo-se do princípio da subrogação dos contratos da nova autoridade portuária, qual o nível de flexibilidade na alteração desses contratos tão reclamados dentro da área do porto público? Qual é o nível de flexibilidade que pode se alcançar? Henri, e como evitar por gentileza, que uma regulação, 1 minuto para a conclusão, por favor. E como evitar que a regulação, já terminando, como evitar que a regulação possa colocar travas a essa flexibilidade que é fundamental, ao meu ver. E, finalmente, como incluir o porto e os portos que não estão no processo nesse ambiente competitivo da região sudeste, aí claramente se referindo ao complexo do Rio de Janeiro, como dotá-los de instrumentos e agilidade para enfrentar essa situação de possível competição. Então, basicamente, esses são os pontos que nós temos, muito assunto, poderíamos passar aqui discorrendo sobre vários outros, e eu desejo sucesso aos nossos palestrantes na abordagem desse tema que é tão importante e tão complexo. Sucesso a todos. Obrigado. Obrigado, Henri. Gostaria de cumprimentá-lo como nosso conselheiro do Sudeste Export. Agradeço pelas palavras iniciais. O desafio agora de cumprir o tempo do painel ficou ainda maior. Temos um tema bastante palpitante, atual e de grande importância e relevância, com uma grande seleção aqui para debater, né? Ao meu lado, o Júlio, Fernando Biral, Jean Paulo. Teremos a presença do nosso secretário nacional de Portos, Dr. Diogo Piloni, e também dos nossos convidados representantes do Porto de Antuérpia, o Matheus Dolec e o senhor Mário Livens. E não me alongando mais, até para tentarmos usar da melhor maneira possível o nosso tempo com os nossos convidados, eu quero dizer o seguinte, como colocou muito bem o Henri, nós temos uma tela em branco para ser pintado, né, que requer muita coragem, também muito estudo, muita análise, com relação aos modelos a serem adotados, de acordo com as características de cada porto. Temos, na região sudeste, dois portos que já estão incluídos nessa programação, né, a SPA e a Codesa, e temos a Companhia Docas do Rio, no meio desses dois portos, que, no primeiro momento, não está incluído nessa perspectiva, mas que, direto ou indiretamente, também vai ser afetada por isso. Mas, antes de ouvirmos as colocações dos nossos representantes das companhias docas, eu quero passar a palavra, primeiramente, ao senhor Matheus Dolec, que é representante do Porto de Antuérpia, na América Latina, que fará uma introdução em nome do Porto de Antuérpia e também introduzirá o nosso convidado internacional, o senhor Mário Livens, que representa esse importante porto, o maior porto da Bélgica, o segundo maior porto da Europa, que já tem uma experiência
bastante interessante, de uma gestão tripartite, de 3 empresas que fazem a gestão daquele porto, né, uma empresa dedicada a concessões, e uma empresa dedicada à capacitação profissional e outra dedicada a relações internacionais e investimentos, o que é bastante interessante. Não porque pretendemos copiar modelos de outros portos, mas é interessante olhar o que acontece mundo afora e tentar extrair o que de melhor pode ser aproveitado dos nossos estudos de modelagem. Então, eu passo a palavra ao senhor Matheus Dolek, que fará essa introdução, e, na sequência, teremos os comentários iniciais do senhor Mário Livens, a quem eu peço observar o tempo de 10 minutos para essas colocações iniciais. Por favor, senhor Matheus. Olá, Marcelo, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite, a oportunidade de poder participar, é sempre uma grande satisfação. Gostaria também de parabenizar a UNA pela realização do evento e, como o Henry comentou, durante a pandemia foram realmente incansáveis e, sem dúvida, todo esse esforço aí gerou uma grande contribuição para ampliar as discussões sobre os desafios e avanços do setor logístico de infraestrutura portuária do Brasil. Então, parabéns mais uma vez. Eu vou tentar ser muito breve aqui, eu tinha até preparado alguns outros assuntos aqui, mas, seguindo o que o Marcelo falou, a autoridade portuária hoje de Antuérpia, seguindo todo um histórico, hoje a empresa se coloca, ela se vê muito mais como um grande articulador que junto com a sua autoridade, com a sua comunidade portuária, visa desenvolver o porto como um todo, atraindo os investimentos que mais agregam valor para a comunidade portuária e sempre considerando, sempre agindo com muita responsabilidade social, ambiental. Todos sabem que hoje o tema de sustentabilidade é muito importante nos portos da Europa, reduzir as emissões de CO2. Então, isso é uma agenda muito forte no nosso porto, né? E então, com isso, a autoridade portuária ela vem num processo de deixar de ser apenas um administrador de condomínio, não que isso não tenha valor, né? Mas vem num processo transitório para se tornar esse grande articulador, atuando em colaboração com a própria comunidade, com autoridades regionais, nacionais ou nível europeu, para transformar o Porto de Antuérpia, como a nossa própria missão diz, um porto base e uma alavanca para um futuro sustentável. Então, hoje a autoridade portuária se posiciona muito mais dessa maneira do que um regulador e um administrador de condomínio. Claro que são funções e papéis fundamentais para a atividade do porto, mas que a autoridade de Antuérpia caminha para essa posição. Bom, o Marcelo já falou um pouquinho sobre o porto, o segundo porto na Bélgica. Movimentamos em 2019 238 milhões de toneladas, o que nos dá um alcance global e para fomentar essas relações internacionais, o porto tem vários setores dentro da autoridade. A autoridade mantém vários setores que desempenham atividades internacionais. Uma delas é o departamento que eu faço parte, é o Departamento de Relações Internacionais, que ele é estruturado com uma equipe baseada na Bélgica, coordenando essas atividades, e uma rede de representantes que atuam em regiões consideradas estratégicas para o porto. E aí os representantes, como eu estou aqui hoje, além de atuarmos como primeiro ponto de contato para as empresas, entidades, autoridades que queiram se aproximar do nosso porto, um dos nossos objetivos também é promover e fortalecer a imagem de Antuérpia nas regiões em que atuamos. E só para concluir, um ano de pandemia, não poderia deixar de falar sobre isso. O porto se manteve 100% operacional durante os 6 primeiros anos, na verdade, durante todo o período de pandemia, agora com uma segunda onda voltando na Europa. Então, o porto conseguiu cumprir a sua missão, assim como aqui no Brasil, ele é considerado como um serviço essencial. E apenas um dado estatístico, nos 6 primeiros meses do ano, entre os 10 maiores portos da Europa, felizmente, Antuérpia
foi o único que manteve, no segmento de container, né, fazer essa observação, foi o único que manteve os níveis de 2019, na verdade até apresentou um crescimento de 0,5%. Então, era essa a minha introdução. Agradeço mais uma vez a oportunidade, a atenção de todos, e Mário, the stage now is yours. Obrigado, Matheus, e obrigado a todos. Boa tarde. I'm going to continue in English because of the pandemic, I haven't been able to practice my Portuguese the past months. It's a pleasure to be part of this panel, and especially given the topic, the topic of the future of Brazilian ports, which is really the core of sustainable port development. Excuse me, you're facing. As Matheus explained, I'm representing Port of Antwerp International, which is the consultancy, management, and investment branch of the Port of Antwerp, the Antwerp Port Authority, which is a public port. As a public port, we have invested in the first private port in Brazil. That is actually the conclusion of my 10 minutes here on the stage, but I wanted to start with it. We have furthermore also invested in another port in Oman, the port of Duqm, together with another private company in a joint venture with the state, the Sultanate of Oman. And another important project for us is that we have taken over the management on behalf of the government of Benin to manage the port of Cotonou, the only seaport of the country. The big question you might ask, and we also have to answer quite a lot of times in Belgium, why would you do that? As a public port, invest in other ports all over the world. It is actually this active international role, this active international strategy is part of the evolution within the Port of Antwerp, and that we also see with some of our neighbor ports in its transition towards a public service port towards a active landlord port, where the role of community builder is really key. The role of creating a attractive port platform, and where the balance between public interests and private interests are essential to achieve a sustainable port development and to achieve sustainable growth figures. One of the major steps in this evolution is the realization that ports are not important. Ports are just one node in the global supply chain, serving the importers, exporters, the industry in our direct and extensive hinterland of Europe. So the Port of Antwerp, as many ports, has started as a public service port owned and managed by the city of Antwerp. Gradually, the Port Authority became a more independent body up to now, up to this process in 2016, where we have evolved into a public Port Authority organized according to private corporate rules. And this is in line with the general trend of maintaining the license to operate. In the many ports have seen, especially in Western Europe, have seen a stagnation of growth figures the last 10-20 years. So the question arose: how can we maintain these growth figures? What can we do? At that time, we were a landlord responsible for managing the port area, managing the nautical infrastructure, dredging, quay walls, etc., and managing the land side.
and we were waiting for customers, for investors from the industry, from logistics companies, terminal operators. To counter this stagnation, one of there are mainly two reactions toward it. One is corporatization, and the other one is commercialization. Corporatization is to apply the private rules and regulations, a private organization towards a public port authority. And so the main public role of us as a port authority is to use and develop the port area in view of the public interest, creating jobs, attracting investments, and organize the port as efficient as possible in order to reduce costs, in order to speed up the operations, so our companies can be as efficient as possible. Also, to make our organization more efficient and more effective, and to lower and reduce the costs of our own operation, so we can make we can make more money to invest in the port platform, to invest in the infrastructure, but also to invest in what we can offer to our customers as a service provider of the common services towards all the users, all the clients, all the customers within the port area. And to create an attractive port platform in which private investments can thrive. To grow together in a sustainable growth path. That is the basic basic thinking of the past decades, that if we want to grow as a public port authority, we grow thanks to the success of our customers. And we have to provide the ideal circumstances in which the private companies, our customers, can grow. And that is basically achieved by community building. As a public port authority, we have a crucial role as a neutral player in a highly competitive environment. We have to be an anchor on which the private companies that have competitors next to them on the other side of the river, they have competitors everywhere, but we need to be the anchor they can trust, on which they can rely, to offer services for everyone, and also to share data, for instance, on a neutral port platform in order to increase the efficiency, so they can better collaborate, better cooperate, while maintaining their own competitive position towards each other. I'm going to conclude. So then I still haven't answered the question why we have invested, for instance, in Porto do Açu. That is also to become closer, or to come closer to our international port community. And Brazil is, for the Port of Antwerp, a very, very important market. We want to plant our flag in Brazil and to be closer to our customers in Brazil, and to attract cargo flows, and to increase the reputation and the brand of the Port of Antwerp. Then the question remains, why were we allowed to invest in Porto do Açu? And the answer lies within this role of a public port authority. Porto do Açu is a private port, a greenfield port, in which in which they also have to develop this role of a public port authority, in the sense public, that they need to provide a port platform
or the role, all the responsibilities there are in a public board need to be fulfilled. So together with the team in Rio and in ASU, we have developed board regulation, we have developed, co-developed a concession policy, and so on and so on. I'm not going to go into details, but the essence to play this role and to provide the services common to all the customers, to attract private investment, to develop the industry, to attract logistics players, and to create this ecosystem in which the private companies can grow, and as such also Porto do Açu grows. So in that sense, the barriers or the distinctions between public and private can disappear. It's all about who takes which role and how these roles are distributed within the port ecosystem. And I'm convinced you are on the crossroads of a very interesting exercise, and I'm looking forward to follow it from here in Antwerp and hopefully soon back in Brazil. Thank you. Mr. Livens, many thanks for your comments, and thank you very much for joining us in the Congress. Temos agora a presença do nosso secretário nacional de portos, Diogo Piloni, que em nome do Conselho Sudeste Export, em nome do Brasil Export, agradeço a presença, por estar prestigiando mais esse evento, e peço então, passo a palavra ao nosso secretário para que possa apresentar os seus comentários iniciais, e que inicialmente pedimos, reservamos 10 minutos para esses comentários preliminares, para então possamos retomar os debates do painel. Secretário Piloni, por favor. Bom, obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos e todas. Satisfação estar aqui mais uma vez, né, participando dos eventos aí da Brasil Export, agora na Sudeste Export. Eu cumprimento a UNA pela organização do evento, cumprimento aí meus colegas representantes de autoridades portuárias aqui presentes, em nome aí do Porto de Antuérpia, Dr. Mário Livens, né, que está aqui conosco, Almirante Laranjeiras, Júlio Viral, e Dr. Henry, sempre aí nos brindando com boas observações, boas provocações para o debate, em todos os debates, e agora especificamente no que diz respeito ao nosso programa de desestatizações. E é muito oportuna a presença de um representante aí da autoridade portuária, uma das autoridades portuárias mais respeitadas do mundo, e um exemplo para nós do ponto de vista de modelo, do ponto de vista de eficiência, até do ponto de vista de marco legal, que hoje nos embasa, né? O nosso modelo é um modelo pautado aí pelas experiências europeias, né? E principalmente aí pelo Porto de Antuérpia, e, de certa forma, continua sendo uma excelente referência para nós quando estudamos a desestatização. Isso é uma questão curiosa e que começo aqui a colocar algumas das minhas ponderações iniciais, que é uma discussão que normalmente surge quanto ao fato de, ao estarmos estudando a desestatização, estarmos nos afastando da melhor prática mundial de gestão. E muito interessante ter ouvido o Dr. Mário aí nas ponderações que colocou, quando a gente observa o modelo de gestão da Antuérpia, do Porto de Antuérpia, em que a gente repara exatamente aquilo que a gente busca com o modelo de desestatização. O modelo landlord, ele vai muito além de uma propriedade, titularidade pública de ativos e de uma existência de uma autoridade portuária pública. Há uma série de pressupostos que precisam embasar uma gestão, um modelo landlord, que infelizmente, por razões legislativas, culturais, infelizmente nós não conseguimos implantar por completo no país. Então, portanto, não seria ousadia demais dizer
que nós não temos hoje no Brasil uma aplicação efetiva do modelo Landlord, que é a melhor prática mundial. Quando estudamos a desestatização, nós buscamos, e aí, né, contrariando algumas premissas que são colocadas, nós buscamos nos aproximar da melhor prática mundial, que é o modelo Landlord, não com uma gestão de uma empresa pública, né, pelas razões que rapidamente já expressei aqui, mas um landlord privado, em que aspectos que hoje, infelizmente, são relegados a segundo plano, tais como meritocracia para a escolha de gestores, isso é muito instável no Brasil. Hoje nós temos excelentes gestores, estamos aqui sentados nesse debate, eu virtualmente, mas a grande parte dos senhores aí presencialmente, com grandes exemplos de excelentes gestores que estão à frente de nossas companhias, mas a pergunta é até quando? Até quando? Então, essa estabilidade de gestão, essa meritocracia na escolha de gestores é uma das premissas que se busca com o modelo de desestatização. Mas também a flexibilidade, a agilidade, a eficiência de gestão. A necessidade que temos hoje de que a autoridade portuária possa ter uma decisão tomada estratégica sendo implementada em curto prazo. Veja que hoje nós somos responsáveis, no âmbito do Ministério, junto com a agência reguladora, em procedermos aí com os processos de contratações, de novas operações em portos organizados no Brasil, e mesmo com toda a otimização de processos, seguindo todo o arcabouço legal de uma gestão estatal, nós temos aí um prazo médio de 1 ano e meio a 2 anos, desde a tomada de decisão para a realização de uma nova contratação, de um novo operador, de um novo arrendatário, até a efetiva contratação. Há poucos metros de distância desse porto organizado, que serve de exemplo para essa colocação que eu coloco, né, que eu fiz agora, nós temos um terminal de uso privado que toma uma decisão hoje e daqui a 1 ano a obra, o empreendimento está executado. E aqui não cito, né, o exemplo em nome de empresas, enfim, mas isso é uma questão muito corriqueira. Né? Em 1 ano se tem todo o processo de tomada de decisão, celebração de contrato, licenciamento de obra e realização de obra. Ao passo que dentro do modelo de gestão estatal, eu tomo 2 anos para realizar a assinatura do contrato. Então, flexibilidade, agilidade, eficiência de gestão não combina com esse modelo que hoje, infelizmente, é a prática de gestão estatal do país. Então, buscando esses pressupostos e também buscando superar um entrave que hoje é muito grande para nós no país, que é a restrição de orçamento e a impossibilidade de realização de investimentos nas infraestruturas comuns, que são aí a obrigação das autoridades portuárias. Então, considerando a avidez de recursos privados disponíveis dentro e fora do país, então nós temos esse grande programa de desestatização, que hoje conta aí com 4 pilotos, são 4 projetos, começando pela Companhia Docas do Espírito Santo, Porto de Santos, São Sebastião e Itajaí, e busca, então, trazer todos esses atributos, né, e essas melhorias para a gestão pública. Lembrando que a operação portuária já é majoritariamente privada desde a década de 90 no país. Então, nós estamos, do ponto de vista de operação, os nossos arrendatários estão muito bem, obrigado, investimentos foram realizados, a eficiência de um terminal de contêineres em Santos não deixa nada a dever para qualquer terminal de movimentação de contêineres em Antuérpia ou Roterdã, obviamente guardadas as questões de escala de movimentação, mas nós somos muito eficientes na operação portuária, realizamos vultosos investimentos nesse ramo da atividade portuária. No entanto, essa eficiência, quando ela é contrastada com uma ineficiência na gestão pública dos portos organizados, por exemplo, à medida em que não há dragagem de canais de acesso, realização de obras de infraestrutura de acesso terrestre, né? E outros papéis hoje desempenhados pela autoridade portuária, se há uma restrição naquilo que é
a situação, né, assim, a parte mais ineficiente da cadeia, né? Então, precisamos evoluir também no que diz respeito a uma modernização, agilização, automação e maior eficiência também na gestão dos nossos portos organizados, para que tenhamos um ganho em conjunto para o setor portuário brasileiro. Para que a gente tenha um setor que já é hoje, se considerarmos as operações feitas por terminais de uso privado, já um setor portuário brasileiro bastante privado, mas ainda há essa última vertente a ser discutida, estudada, que é trazer a parceria da iniciativa privada também para a gestão dos nossos portos organizados no Brasil. Queria que, quando cheguei, né, na reunião aqui, no nosso webinar, ouvia o Dr. Henry com as ponderações que foram colocadas, uma série de ponderações, considerando aí o compromisso, né, que estamos firmando com o Dr. Marcelo para mediação aqui desse nosso webinar. Não vou ter condições de falar sobre todas, mas queria pontuar algumas que acho que nós já temos maturidade e que deve ser objeto aí da nossa consulta pública, que será aberta muito brevemente para a Companhia Docas do Espírito Santo, que é o primeiro projeto de desestatização. Então, chamo aqui algumas questões, por exemplo, a questão do PDZ, questionamento do Dr. Henry, de como será que grau de liberdade terá o empreendedor privado para propor atualizações de plano de desenvolvimento e zoneamento desses portos que são objeto de desestatização. E aí, doutor Henry, diria que o modelo que vai ser implantado, né, o mais provável, aquele que vai para a consulta, pelo menos, né, antes do debate da consulta, é um modelo que mantém um pouco das premissas que já estão hoje presentes para a gestão pública nas empresas estatais. Portanto, há uma liberdade, e aí buscamos no contrato de concessão o máximo de liberdade para o privado, para alterações de plano de desenvolvimento e zoneamento, mas mantendo um olhar estratégico e de política pública e uma visão nacional por parte do Ministério de Infraestrutura. Então, da mesma forma que hoje há uma necessidade de que os PDZs apresentados pelas autoridades portuárias públicas sejam objeto de uma análise prévia do Ministério de Infraestrutura, a proposição é que se mantenha essa lógica, mas, por óbvio, com as premissas de análise, prazos estabelecidos, com muita clareza no contrato de concessão, porque tudo que nós não queremos é gerar uma insegurança para que o concessionário, ao enxergar uma proposta melhor do que aquela apresentada originalmente pelo poder público, no contrato original, que se haja, né, que se tenha algum óbice para a melhoria do projeto, para a proposição e para a implementação de uma solução que venha a atender de forma mais adequada os interesses da cadeia logística. Devemos lembrar, isso foi muito bem pontuado pelo Dr. Mário, que o porto ele não é um fim em si mesmo, a razão de ser do porto é atender bem cadeias logísticas, e esse olhar estará permeando toda a discussão do programa de desestatização. O segundo ponto que foi colocado foi a questão de acesso aquaviário. Se a manutenção do canal, se a gestão do canal de acesso estaria ou não atribuída a esse concessionário privado. E aí, coloco aqui uma posição que deve ser apresentada em consulta pública, mas a ideia é que, sim, o concessionário tenha a atribuição de fazer todos os investimentos de manutenção, de fazer a gestão do canal, com imposição de implementação de ferramentas tecnológicas mais modernas, para que a gente tenha utilização desse ativo importantíssimo, talvez o mais importante da autoridade portuária, e para que a gente tenha o alinhamento de incentivos, teremos parâmetros de desempenho para que esse concessionário preste um bom serviço e atenda, com base nesses parâmetros de desempenho, o objetivo que é o atingimento do interesse público, o atingimento sem discriminação, né, dos diversos players que dependem do porto organizado para a movimentação de suas cargas. Um outro ponto que foi aqui colocado, a questão da flexibilidade do tratamento dos arrendamentos, respeitando, e isso é uma premissa básica do modelo de desestatização, os direitos presentes nos contratos já firmados, contratos que foram celebrados com o poder público, com cláusulas
que serão respeitadas no contrato de concessão e serão respeitadas pelo concessionário. Então, uma coisa que é um pilar do programa é que não se mexerá com os contratos vigentes dos operadores, a menos que haja concordância dos operadores. Porque, veja, a maior flexibilidade para a gestão de contratos é algo que beneficia os operadores dos portos organizados. E quem é operador, quem representa aqui as empresas operadoras, sabe o périplo, a dificuldade que é, por exemplo, a autorização de um novo investimento num contrato existente. Muitas vezes discussões que demoram anos para serem enfim, implementadas com os investimentos, muitas vezes, inclusive, recursos já aprovados pelos boards das empresas e não são realizados esses investimentos por questões de burocracia, de restrições legais e normativas. A ideia é que tenhamos um modelo de máxima flexibilidade de relação de direito privado entre o concessionário e os arrendatários. Por óbvio, os contratos existentes têm regras que devem ser respeitadas. Os novos contratos, por outro lado, terão a liberdade absoluta, respeitados os planos, o plano de zoneamento, desenvolvimento e zoneamento, mas liberdade absoluta de contratação para que esse concessionário possa, com rapidez, com celeridade, implantar aí empreendimentos que são tão necessários para as cadeias logísticas. Com relação à regulação, que foi comentado aqui também. Todos me ouvem? Tá, ótimo, porque aqui na minha imagem eu me senti congelado aqui. Com relação à regulação, o objetivo é buscarmos um modelo de regulação também flexível. Nós sabemos que a autoridade portuária ela tem duas receitas principais. Uma receita é a receita de tarifas para prestação de serviços, na manutenção de canal, por exemplo, ou na manutenção dos acessos terrestres. E a outra receita é proveniente da exploração de áreas no porto organizado, as ditas receitas patrimoniais. A ideia é que tenhamos um modelo de máxima liberdade, mínima regulação para a exploração de áreas em terra, para a exploração dos contratos de operação portuária. E no que diz respeito às tarifas, teremos um olhar, aí sim, um pouco mais preocupado, um pouco mais zeloso com as tarifas principais. Esse é o objetivo, ainda em fase de finalização com a agência reguladora, que é quem tem a competência para a definição dos modelos regulatórios, mas a ideia é que tenhamos um modelo, que muito provavelmente será um modelo não de tarifa teto, como é o modelo atual, mas de receita teto, com um certo grau de liberdade para termos a adoção de uma política comercial pela concessionária, com uma certa liberdade, mas com o olhar de tutela do interesse público presente. Então, um modelo de receita teto, aparentemente, nos dá esse meio termo, esse equilíbrio entre flexibilidade e tutela do interesse público para as principais tarifas, e aí teríamos aí como principais tarifas o acesso aquaviário e o acesso terrestre. Naquilo que não há uma característica monopolística por parte da autoridade portuária, a ideia também é uma flexibilidade para a cobrança, inclusive de tarifas, com o modelo de regulação a posteriori, o modelo de regulação por ameaça. Ou seja, se dá liberdade para que se tenha uma política comercial, tendo uma atuação da agência reguladora em caso de abuso de poder econômico. Então, essa é mais ou menos, assim, em sucintas palavras, qual é o modelo regulatório perseguido, que, obviamente, será objeto de discussão, de aprimoramento ao longo da consulta pública. E, por fim, e aí passo a palavra e a oportunidade para os brilhantes colegas aí, titulares de companhias docas que estão aqui conosco. Fico feliz de ouvir a preocupação apontada pelo Dr. Henry e também pelo Marcelo, pelo Dr. Marcelo, quanto ao fato de que teremos algumas autoridades portuárias que serão objeto de desestatização, e aí surge a preocupação. E as outras que não serão. Essa assimetria gerada é uma preocupação? E por que eu digo que fico feliz?
porque já se tem uma clara percepção de que esse programa que nós estamos atuando vai trazer um outro padrão de excelência para a gestão portuária do Brasil. E eu gosto sempre de associar o exemplo portuário, obviamente com as suas peculiaridades, e não há uma comparação direta exatamente, mas com o modelo de concessões aeroportuárias no Brasil. Veja que hoje o caminho da concessão para o setor aeroportuário é um caminho sem volta. Hoje nós recebemos uma imensa pressão para que os aeroportos, inclusive regionais, sejam desestatizados. A expectativa é que para o setor portuário também se tenha esse mesmo caminho. Os resultados dessa discussão gerarão uma nova perspectiva de eficiência de gestão, a tal passo, a tal ponto, que teremos, sim, uma pressão muito grande, isso já é esperado e desejado, para que implementemos, para que possamos implementemos o modelo de desestatização para os demais portos. Enquanto isso, estamos trabalhando também numa maior eficiência de gestão pública, com mudanças legais, regulatórias. Tivemos a Lei 14.047 recentemente convertida. Teremos outras alterações legais que trarão para o setor portuário, para o setor de transporte aquaviário, mesmo no modelo de gestão estatal, também um novo patamar de eficiência. Mas esperamos, doutor Henrique e doutor Marcelo, que a nossa experiência venha a trazer esse tipo de expectativa, ou seja, quando é que meu porto vai ser também desestatizado. Um grande abraço a todos, estou aqui à disposição para o debate que venha a acontecer a posteriori. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pelas palavras iniciais, que trouxeram aí uma clareza muito grande quanto ao tema, e já nos situou a todos aqui quanto às intenções do Ministério da Infraestrutura, com maior profundidade. E estamos claramente diante de um momento de transição, e aqui estão representantes dos portos do Sudeste, Codesa, SPA e Companhia Docas do Rio. Eu passo, então, a palavra inicialmente, até considerando que a Codesa está no estágio mais avançado nesse processo de desestatização, eu passo a palavra, então, ao Júlio Castiglione e peço a ele para que possa nos situar e fazer a sua manifestação quanto à preparação que está sendo feita na Codesa, porque tudo isso que foi falado pelo secretário, tudo que está programado, para que isso aconteça, é necessário também que a companhia seja preparada para esse momento, para que se torne, então, de fato, atrativa ao interesse privado, e que tenha condições para que se tenha essa privatização ou desestatização na melhor maneira possível. Então, uma série de medidas já estão sendo implementadas e estão em curso, e isso é essencial para que o projeto avance da maneira como se espera. Então, Júlio, por favor, peço observar o nosso tempo de 10 minutos. A palavra está com você. Obrigado. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Bem, falar depois de gente tão qualificada assim já é muito difícil. Eu ia pedir a vocês até uma certa compreensão, mas depois de Marcelo me pediu para falar depois do meu chefe Piloni, em 10 minutos, aí eu vou pedir até clemência, Mas vou tentar aqui ser conciso aí e aproveitar bem o nosso tempo. Bem, no início da nossa gestão, há pouco mais de 1 ano e meio, nós tivemos o desafio de tentar encontrar no segmento portuário alguma ideia que trouxesse consenso para a gente, e a ideia matriz que revela esse consenso é a ideia de que uma autoridade portuária tem que se submeter ao modelo de landlord. Isso é um consenso. As pessoas entendem que o landlord está previsto, de certa forma, à brasileira no plano normativo, no plano das leis, está lá na Lei 12.815, sem maior esforço interpretativo, mas também há o consenso de que esse plano normativo ele não se verifica no mundo de verdade, no mundo de carne e osso. Então, esse consenso já foi identificado desde o início. E aí a gente começou a fazer muito diálogo com o pessoal, com os nossos co-irmãos aqui no país, mas também a gente fez alguns estudos de benchmarking. O Bruno Fardim, que está aqui, a Raquel, o próprio Biral, em algumas ocasiões, a gente fez visitações em portos mundo afora, um deles, inclusive, o Porto de Antuérpia. E, já naquele momento, nós percebemos que havia, historicamente, no país, uma comparação que ela era superficial e também, por que não dizer, equivocada.
era muito comum, pelo menos para mim, ouvir que o Porto de Vitória, sendo um porto público, deve permanecer público, porque, por exemplo, o Porto de Antuérpia, o Porto de Roterdã são públicos e performam bem. Bem, isso pode ser tratado desta maneira, desde que a gente entenda que esse é um objetivo, é aquilo que a gente almeja, é aquilo que a gente deseja. Mas, em hipótese alguma, nós podemos tomar isso como retrato da nossa realidade. Então, nós percebemos, por exemplo, que se a gente for nutrir aquela vã esperança de que é possível importar modelos estrangeiros e implantá-los aqui no Brasil, a gente vai ser fadado, certamente, ao fracasso. Por exemplo, no modelo australiano, que a gente confessa, tem trazido muita contribuição, muita fonte de inspiração para nós, no modelo australiano, o governo australiano lançou um programa de reciclagem de ativos. Ele entendeu que os ativos portuários já estavam muito maduros, já tinham muita modernidade ali implantada, superestrutura, infraestrutura, já performavam bem, porém, era necessário arrancar dinheiro de alguma maneira para implantar, para investir em outros ativos. E como é que eles fizeram isso? A partir desse fenômeno da reciclagem de ativos, Jean. Eles venderam o porto, ou melhor dizendo, concederam ao porto uma concessão por 99 anos, em alguns casos, e, a partir daí, obtiveram dinheiro com a outorga, e, com o dinheiro da outorga, por exemplo, foram investir em rodovia. Se a gente for usar esse modelo da Austrália para trazer para o país, já está errado, já é um projeto natimorto, porque o nosso porto público ele não está com um grau de maturidade como estavam os portos australianos. Eu não vou me alongar muito nos exemplos, mas vou aqui me ater, por exemplo, a título ilustrativo, com Roterdã e Antuérpia. A gente esteve lá também, fomos carinhosamente, gentilmente recebidos pelos colegas da Antuérpia, e lá ficou muito claro, assim, o fenômeno da corporatização é aquilo que a gente gostaria de ver no país. Eu, inclusive, como servidor público, trato disso como se fosse o meu ideal olímpico, digamos assim, Marcelo. E por que isso? Porque tudo que nós queremos é ter a função pública do porto preservada, Fabrício, mas, ao mesmo passo que a gente preserve a função pública, a gente tenha também condições de atuar com dinamismo no ambiente concorrencial. Isso se conseguiu fazer, logrou-se êxito com essa tentativa em Antuérpia, muito em função também do traço cultural que ali está posto, não agora, mas historicamente. E aí, mais uma vez, achar que a gente vai importar esse modelo, sob a esperança de que a gente está, com isso, importando, Marcelo, também as pessoas e suas culturas, é um equívoco já no seu nascedouro. Por isso que o nosso desafio, o secretário Pelloni colocou bem, é de criar um modelo que busque inspiração onde o porto tem funcionado bem mundo afora, mas que não tenha essa ingenuidade de achar que já existe um modelo pronto e acabado para a Vitória. Então, o que nós estamos fazendo para a Vitória? Primeiro, preparando o porto para desestatizar. Não dá, evidentemente, para você lançar um produto no mercado sem antes prepará-lo e mostrar ou angariar alguma atratividade. Foi por isso que ontem mesmo, aqui no evento, eu citava muito rapidamente que, em 1 ano e meio de evento, de gestão, melhor dizendo, em 1 ano e meio de gestão, nós conseguimos diminuir 1/3 do nosso custo com contratação de terceiros, 1/4 com o nosso custo de pessoal, batemos recorde de receita, um recorde histórico no ano de 2019, tivemos o melhor ano de movimentação desde a era pós-Fundap, que é um incentivo tributário que teve seu ápice ali até 2012, no estado do Espírito Santo. Agora, no mês de setembro de 2020, para dar um exemplo bem, que está quente ali, Biral, em setembro de 2020, nós tivemos o melhor mês nos últimos 40 anos do Porto de Vitória. E tudo isso começa a nos deixar empolgados, mas aí a pergunta que o secretário Pelloni começa a ecoar, ouvir. Até quando? Até quando, assim? O modelo brasileiro não está pronto, e eu digo mais, não é só o modelo jurídico normativo. A cultura jurídica e a nossa cultura, como sociedade, não está pronta para implantar o modelo de corporatização como a gente almeja, como a gente deseja e como a gente viu em Antuérpia e Roterdã. É talvez o nosso, repito, ideal olímpico. Talvez a gente precise galgar outros graus de maturidade para, enfim, chegar nesse processo de corporatização. Mas só para que eu seja um pouco mais pragmático aqui nas minhas ideias, imagine o seguinte, quando a gente foi conversar aqui, por exemplo, com o Porto de Roterdã,
a gente perguntou lá, qual é o modelo de governança aqui? É público? É privado? Ou é público e privado? E a resposta, invariavelmente, foi, olha, o modelo aqui, ele é público, mas é público no sentido da titularidade daquele ativo. Quem é dono do ativo? 30% pertence ao governo central holandês, 70% à municipalidade de Roterdã, e, a partir daí, acaba o conceito do que é público, evidentemente, resguardando para si, para a autoridade pública, aquilo que diz com o interesse público, né? PDZ, por exemplo, os planos nacionais de logística, isso tudo, evidentemente, não é delegável. Mas, a rigor, acaba aí, porque todo o restante, toda a racionalidade decisória que está nesses portos ali da Europa Central, e aqui eu citando Roterdã, atende uma racionalidade privada, por via, privada. É assim na hora de contratar os executivos, é assim na hora de determinar qual é a sua política remuneratória, na hora de definir qual é o target, na hora de definir qual é a bonificação, na hora, inclusive, de premiar bons gestores e de simplesmente não premiar os maus gestores. Tudo isso não é nenhuma novidade, nem no Brasil, no ambiente corporativo privado. No ambiente corporativo estatal, que é o que nós vivemos, Jean, Fernando Biral, isso a gente não consegue. Seria dizer, por exemplo, que, num processo de corporatização, a Companhia Docas do Espírito Santo, que tem ali em torno de 160 milhões de reais de orçamento por ano, daria a procuração ao Júlio Castiglione, enquanto presidente, Marcelo, para que pudesse utilizar esse recurso, sem necessidade de licitar, sem necessidade de entrar nessa grande gincana documental que é a licitação, que é um fim em si mesmo, sob a perspectiva ou sob a premissa da confiança mútua. Olha, certamente o Júlio vai tomar a decisão que é melhor para o Porto, que, por conseguinte, é melhor para a coletividade, porque nós confiamos no Júlio. É a política, ou seria a cultura da confiança mútua, uma cultura que nós devemos admirar, que nós devemos construir, mas que também, com algum exercício de humildade, nós devemos entender que ainda não encontramos, que não verificamos na prática. Então, agora, o grande desafio é, já arrumada a casa, já com a perspectiva de, no ano de 2020, ter um resultado contábil positivo, Marcelo, depois de muitos anos, a gente mudar essa chave. E, para mudar essa chave, nós, no grupo de trabalho, estamos convictos, até agora, pelo menos, porque não temos aqui compromisso com o equívoco. Se a audiência pública mostrar que a gente está errado, não tem problema, a gente desfaz e faz um modelo que seja melhor para a sociedade brasileira, mas, até agora, a gente entende que o modelo de landlord, que é aquele grande ponto de consenso da nossa comunidade portuária nacional, só vai ficar de pé no tempo presente, com a nossa cultura, com o nosso modelo normativo, se a gente admitir que o modelo landlord tenha que ser veiculado, tem que ser colocado em prática por meio de um agente privado, por meio de uma concessionária. Esse é o modelo do private landlord que a gente vai defender na consulta pública agora no final do ano. Evidentemente que eu gostaria de responder todas as provocações muito bem colocadas, como de hábito são, né, do Henry, mas eu não teria tempo para isso. Portanto, não briguem comigo por não ter respondido algumas das questões, mas, se tiver oportunidade mais adiante, faremos isso. Eu agradeço até pelo seu poder de síntese, que em pouco tempo conseguiu colocar muito bem as questões. Eu, particularmente, também concordo que o Landlord Private seria o modelo ideal, mas ainda tem muita discussão pela frente, cada porto tem a sua característica. Isso porque, como você colocou muito bem, né? Lá fora, a gestão pública ela funciona relativamente bem, e tem sido bem sucedida em diversos portos, a gente tem vários exemplos nesse sentido, mas nesse modelo que você está colocando, e aqui no Brasil, a gestão pública ela tem uma série de entraves. Então, você colocou a questão da licitação, e uma série de burocracia, né, de concurso público, enfim, até na escolha dos gestores que vão fazer a gestão, né, e tocar a companhia. E tudo isso dificulta muito, né, colocar em prática e atender às necessidades da infraestrutura portuária dentro desse segmento de altíssima competitividade e muito dinâmico, que a todo tempo precisa se reinvestir e se reinventar, né, e competir com outros portos aí mundo afora de altíssimo nível. Se me permite, Marcelo, um brevíssimo parênteses. Nessas viagens que fizemos, né, nas visitas técnicas, a gente primeiro se deparou com o que a gente reputou como barreira idiomática. Nós tentamos, com muito esforço, né, Biral,
traduzir o conceito de uma licitação pública. Não que falte o verbete, não é isso, até porque ninguém aqui encontrou, seja em Antuérpia, Roterdã e também na Península Ibérica, para citar alguns exemplos, um completo descompromisso com a coisa pública ou com a ausência de necessidade de motivar os seus atos, de dar transparência e publicidade. Não se trata disso. Lá também tem transparência e publicidade. O problema é que você, embora encontre o verbete, você não consegue refletir a dificuldade, assim, a dor da alma, né? Você não consegue levar isso para as pessoas, porque seria muito mais simples levar a público o processo decisório que nós temos, a motivação, o racional que está por trás daquele número, por que escolheu A e não escolheu B. Isso, do ponto de vista econômico, o racional econômico, não é muito difícil, né, Biral? Eu acho que nós temos já um grau de maturidade muito acentuado nesse ponto. O difícil é demonstrar por que um processo fica muito tempo lá com o seu pregoeiro, né? Porque você não consegue sequer explicar o que é um pregoeiro. Eu acho que você completou bem. Bom, avançando, eu vou passar a palavra aqui ao nosso presidente da Santos Port Authority, Fernando Biral. Aqui eu peço também para fazer a sua manifestação, considerando o cenário atual, esse cenário de transição, a preparação do Porto de Santos, um porto extremamente estratégico para a nossa economia nacional, discorrendo sobre esse tema, frente a tudo que estamos discutindo aqui. Biral, por favor, em 10 minutos peço a sua manifestação, a sua contribuição. Ok, obrigado pelo convite, né? Uma honra estar aqui, principalmente aí, depois de uma abertura com os nossos colegas aqui. Eu fico também numa situação bem complicada, Júlio. Depois de ouvir o Piloni, depois de ouvir o Júlio, eu vou tentar dar minha contribuição aqui para o debate, né? A respeito da desestatização. Algumas coisas eu vou tentar realmente complementar, reforçar as ideias, porque realmente depois desse 1 ano e meio na gestão do Porto e acompanhando esse processo de estatização, algumas convicções começam a se formar, né? Bom, nesse 1 ano e meio a gente se dedicou basicamente até aqui ao processo de turnaround, né? Um processo de saneamento que a gente tem que reconhecer os méritos do atual governo, de ter dado as condições para ser feito o saneamento. Acredito que, enfim, nós temos a presença aqui do Angelino Caputo também, que foi presidente de Santos. Ele sabe das dificuldades que nós temos lá e sabe da importância da gente ter um apoio ministerial nesse sentido de promover o saneamento. Então, a gente tem que compartilhar realmente aí que grande parte do mérito também se deve aí ao apoio do governo de promover essa gestão técnica e dar liberdade aí para os gestores também fazerem a montagem de suas equipes. E, em função disso, a gente teve um saneamento realmente para poder começar a iniciar o processo de desestatização, né? O BNDES foi contratado, os trabalhos começaram agora, estamos passando aí por uma série de diligências. É um processo bastante complexo, é um processo de M&A, e por isso, né, um processo de fusões e aquisições geralmente também demora, seja ele privado, seja público. E nós tivemos, assim, nesse 1 ano e meio, um progresso também muito bom. Temos números aí, óbvio que as escalas são diferentes, mas tivemos algumas semelhanças aí na trajetória em relação ao Porto de Vitória. O mês de agosto foi o melhor mês para a gente também da história do Porto, movimentamos 13,7 milhões de toneladas, e o saneamento financeiro ele aconteceu. Nós saímos de um prejuízo em 2018, em função muito da perda com a Libra, né, das perdas, né, da recuperação judicial da Libra, da dívida que ela tinha. Então, nós saímos de um prejuízo de mais de R$500 bilhão para um lucro no ano passado de 80 milhões, e esse ano a gente caminha para um lucro de mais 150 milhões. Entretanto, nós estamos também recebendo, né, o Programa Nacional de Dragagem aí, como parte aí desse processo, né, de criarmos empresas que sejam realmente responsáveis ali pela gestão portuária. Nós estamos absorvendo o programa de dragagem, né? Então, a parte que cabe ao Porto de Santos, e essa é uma conta salgada, sendo que aí, um dado público, o nosso contrato de dragagem, 2 anos, foi da ordem de 274 milhões. Então, a gente tem aí
uma absorção que vai se refletir bastante, vai ser bastante desafiador aí para o próximo ano. A gente tem que continuar apertando o cinto, fazendo gestão, mas dá uma ideia, né, do desafio que a gente tem no setor portuário, né? O setor portuário que ficou, enfim, durante um bom tempo aí, não só com questões de gestão, mas também as próprias tarifas também, que por muito tempo não foram reajustadas. E não é à toa que a gente tem esse quadro que o Porto de Vitória começou a dar lucro agora, né, e também o Porto Santos começou a ter lucratividade nesse período recente, né? Bom, mas a pergunta também, que muito tem sido feita para nós, é: se você tem lucro, por que privatizar, né? E aí, eu acho que a gente tem que estabelecer, eu ficaria muito feliz se todos nós aqui saíssemos com a convicção de que realmente a privatização ela vai ter um efeito muito benéfico. E aí eu queria colocar um aspecto que nós aprendemos nessas viagens internacionais, né? A gente tem a figura do landlord, né, que é esse que no caso do Brasil, além de gerir, né, a terra, etc., mas assim, a gente tem que recuperar um atraso de infraestrutura muito grande, né? Nós temos aqui mapeados no plano de desenvolvimento do Porto investimentos da ordem de 10 bilhões, sendo que pouco mais, aí, 2,5 bilhões, cerca de 2,5 bilhões, teriam que ser realizados pela autoridade portuária. E esses investimentos seriam exclusivamente em infraestrutura de acesso. A gente não está nem falando da infraestrutura ainda de cais, né? E nem da infraestrutura de um eventual aprofundamento do canal. Mas, assim, nós temos que fazer investimentos em infraestrutura. O landlord, né, ele tem que ser esse desenvolvedor também do porto, desenvolver novas áreas. Mas aí, para realizar esses investimentos, né, de 2,5 bilhões, etc., além, né, de ser um desafio financeiro, mas a gente tem um desafio também de execução. E aí a gente cai nos mesmos problemas que o Piloni colocou, né? Quer dizer, para disparar para fazer um arrendamento, né, é mais ou menos isso, 2 anos. Né, a gente está vendo agora o STS 08 vai ser concluído em 21, março de 21. É um processo que se iniciou há 2 anos, mas no dia a dia nosso, né, a quantidade as licitações nossas duram uma enormidade, né? A gente tem um caso também em Santos que entre a decisão de se construir um viaduto por um ente privado, isso aconteceu em 5 meses, o viaduto está pronto, está prestes a ser inaugurado, né? E em 5 meses a gente não conseguiu concluir a licitação, pelo contrário, a média das licitações em torno de 6 meses, quando para engenharia alguma coisa próxima aí a 10, 11 meses. Então, realmente, a gente tem um tempo enorme que a gente gasta para iniciar o projeto de licitação, e sendo que depois nós estamos arriscados a contratar aquele menor preço, que inevitavelmente vai dar algum reflexo no contrato, seja em termos de qualidade, seja em termos de brigas judiciais, que é o que a gente hoje, né, quando passa limpo e nessa fase de diligência a gente está se debruçando muito, a gente tem muito problema em relação a isso, né? Por quê? Entra, não tem capital de giro, não consegue fazer investimento. Já tivemos assim situações inusitadas, mas gente pedindo pleito antes de executar. A gente tem de tudo, né? E aí a gente tem que começar a discutir e no final, nessa discussão toda, a gente não consegue executar os projetos de infraestrutura. Então, assim, eu não tenho dúvida que se esse landlord, né, privado, desenvolvedor, responsável pela infraestrutura, se nós conseguirmos colocar de pé essa ideia, né, se nós conseguirmos viabilizar a desestatização, pelo menos nisso, já vai ser um grande ganho. Aí a gente tem uma outra figura também, que a gente viu, né, lá nas viagens internacionais, é que assim, o landlord, ele tem essa cabeça privada, desenvolvimentista aí de infraestrutura, e a gente tem o Harbor Master, né? Em alguns portos, isso forma autoridade portuária, em outros não, né? Então, no caso australiano, o Harbor Master, ele muitas vezes ficou um ente à parte e o concessionário lá, o landlord, ele ficou. E mesmo assim, no caso da Austrália, o landlord ele fica responsável pela execução da dragagem. Ainda que o Harbor Master fale, olha, você tem que me entregar a bratimetria, você tem que me prover aqui a dragagem, esse ponto está crítico, o canal está assim, assado. Então, assim, o Harbor Master, ele, no caso da Austrália, ficou separado. No caso da Inglaterra,
Em alguns casos, ele fica separado. Em alguns casos, ele assume a dragagem, como na Autoridade Portuária de Londres, que é um Harbour Master. Ele não tem atividade portuária nenhuma, ele não se responsabiliza pelo cais, por nada. E, em outros lugares da Inglaterra, você tem uma autoridade portuária que aí não faz a dragagem, que aí tem um papel muito mais parecido com a Austrália. E você tem, na Inglaterra, também algumas autoridades portuárias que são privadas, porque, assim, o conceito, né, lá é que, muitas vezes, depende do tipo de porto, né? E aqui a gente tem um porto, muitas vezes, que é uma carga só. O Porto da Vale, de repente, lá em Tubarão, tem um canal que só é usado pela Vale. Por que ele vai precisar de uma autoridade portuária pública para discutir a navegação do canal, sendo que a atividade só interessa à Vale? Então, tem, obviamente, na figura do Harbour Master, mundialmente reconhecido aí, a questão da segurança da navegação. Mas a gente tem que, aí faz coro, a gente tem que se adaptar às nossas necessidades locais, né? Agora, não tenho dúvida que, na nossa necessidade local, a gente precisa do ente privado para fazer investimento em infraestrutura. A gente não tem condição de fazer isso. Como o Júlio falou, a gente foi lá na Antuérpia, nos maravilhamos. Encontramos lá uma empresa corporatizada, mas que é uma empresa, a gente não pode se iludir, aquilo não é uma estatal, aquilo é uma empresa privada. O processo dele de aquisição, o processo dele de qualquer coisa, é um processo privado. Se a gente comparar, a gente podia usar numa empresa privada aqui no Brasil, né? Agora, aqui a gente tem todo um regramento, uma complexidade. Primeira coisa, quando a gente olhou para... Chegamos em Antuérpia, e a gente olhou aquele prédio desenhado pela Zeina Latif, né, uma das mais premiadas arquitetas, tem um barco em cima. Quer dizer, a minha preocupação inicial foi falar o seguinte: se eu quisesse construir um barco, e no meu termo de referência eu tivesse que justificar o porquê de um barco, que não vai ter a forma, que eu não vou ter o aproveitamento adequado por metro quadrado e o custo vai ser mais caro, o que vai acontecer comigo? Então, assim, teria sido preso por pensar nisso. Só por pensar nisso já está vincando. Então, assim, essa mostra a nossa diferença. A gente tem lá empresas, né, principalmente europeias, né, as autoridades portuárias europeias, que são empresas privadas, corporatizadas, né, e que ainda assim dividem também a questão do investimento com o agente privado, né? Então, eu acho que assim, se nós conseguimos avançar em trazer os investimentos privados, fazer com que um privado invista, né, a gente pode entrar até na discussão do Harbour Master, que talvez seja uma discussão um pouco mais delicada, mas, efetivamente, a gente tem que incentivar isso porque vai ser benéfico para todos. A gente não pode mais perder 3, 4, 5 anos a cada projeto, né? E assim a gente vai perdendo tempo e no final a gente já está atrasado 10, 15, 20 anos, né? A gente chegou numa situação em Santos mesmo que temos gargalos lá, precisamos investir. E aí, mesmo hoje com caixa, né, para investir, muitas vezes não conseguimos em função de todo esse processo. Então, é um preço muito alto que o país paga, né, que os demais setores da economia pagam, que os armadores, que os arrendatários também, né, que poderiam, a iniciativa privada poderia desenvolver muito mais projetos se tivesse muito mais flexibilidade. Então, eu acho que nós temos aí que todos reconhecer que eu acho que vai ser um movimento extremamente benéfico para o país, né, e eu acho que vai despertar o que o nosso secretário falou, que vai ser o desejo na sequência dos demais portos, né, eles serem desestatizados. Obrigado, Birão. Eu acho muito interessante essa questão também do Harbour Master e outras, né, que temos ainda que aprofundar. Acho que cabe ainda esse desdobramento, e os olhos estão atentos nesse momento também à CODESA e as discussões que virão aí nas audiências públicas. Com certeza teremos oportunidades aí de aprofundar. E agora eu gostaria de ouvir, né, e convidar o Jean Paulo para fazer as suas colocações, considerando, né, a situação peculiar da Docas do Rio de Janeiro, que está ali entre as duas companhias aqui, a SPA e CODESA, que estão nessa primeira leva aí do programa, e a Docas continuará no regime de gestão pública, e já sofrendo, né, os impactos da concorrência dos TUPs, mas também terá agora, está na iminência aí de ter também a concorrência de portos privados, né, companhias docas privadas nesses 2 portos próximos, né. Mas, ao mesmo tempo, a Docas do Rio vem fazendo um trabalho muito interessante de recuperação da saúde financeira da companhia,
melhorias no nível de eficiência, de entrega. Eu gostaria, então, de ouvir, sob o ponto de vista do Jean Paulo, como que ele enxerga, então, esse momento de transição que, direto ou indiretamente, vai acabar interferindo nos planos da DOCAS do Rio de Janeiro. Então, Jean Paulo, por favor, 10 minutos, peço também os seus comentários, desde já agradecendo. Alô, obrigado, Marcelo. Primeiro, boa tarde a todos vocês, o Henry e os demais conselheiros. Quero parabenizar mais uma vez o Fabrício e a todos os conselheiros do Sudeste e Santos Export pela qualidade desse evento, né? E eu acho que esse debate aqui, com esse nível que está, mostra o quão bem organizado foi esse evento, né? E cumprimentar também meus colegas aqui de autoridades portuárias, né? Que depois dessa aula que vocês me deram aqui de privatização de autoridades portuárias, o meu desafio não é só de ser a autoridade portuária que ainda não está privatizada, mas aqui como painelista de saber o que dizer de mais interessante depois de tudo que foi dito até agora, né? Mas eu vou tentar, fazendo primeiro uma digressão, se vocês me permitem. Aí me controla aí, Marcelo, se a minha digressão ficar muito longa, mas eu vou sair um pouquinho do setor portuário, né? E também queria falar de uma viagem internacional que eu fiz há uns 5 anos, na época que eu tive a honra de trabalhar com o Piloni, com a equipe que está lá na Secretaria de Portos hoje, quando eu visitei alguns portos fora, e o primeiro que eu fui foi em Singapura, lá na PSA, né? Eu não sabia que a PSA era uma empresa estatal. E quando me mostraram como a PSA funciona, uma governança corporativa tão avançada, muito mais avançada do que eu tinha visto em empresas privadas por onde eu tinha passado no Brasil, né? Eu fiquei espantado quando soube que aquilo era uma empresa controlada pelo Estado, sabe? E depois tive a oportunidade de visitar uma outra lá na Coreia do Sul e não vi nada muito diferente do que eu tinha visto lá em Singapura, né? E eu voltei de lá bem intrigado com isso e resolvi tentar entender um pouquinho melhor por que funciona tão bem em outros lugares e não funcionava aqui, né? Isso acabou sendo aí um tema de pesquisa dos últimos 5 anos da minha vida, sabe? E eu digo que hoje eu estou imerso num estudo de caso aqui dentro da DOCAS do Rio, tá? E o que eu aprendi? E até o representante de Antuérpia, a quem eu cumprimento agora também, desculpem não ter cumprimentado mais cedo, ele mencionou algo, né? Ele mencionou que na Autoridade Portuária de Antuérpia eles são uma empresa pública com um modelo de governança privado, né? Eu aprendi que isso provavelmente lá na Bélgica não acontece só na Autoridade Portuária, acontece também em outras empresas que o governo controla, tá? E isso não acontece só na Bélgica e não acontece só lá em Singapura. Eu aprendi que a OCDE tem um conjunto de recomendações que mostra como uma empresa estatal pode ter um modelo de governança e de gestão mais próximo daquele que é praticado no setor privado. E eu aprendi outra coisa, que Singapura não aprendeu com a OCDE, foi a OCDE que aprendeu com Singapura, que aquele modelo lá da OCDE é muito inspirado no que Singapura fez, sabe? E diversos países foram seguindo aquilo. E por isso que eu comecei a entender por que há tantas multinacionais estatais por aí, muitas delas investindo aqui no Brasil, o caso do Porto de Antuérpia lá no Açu, né? O caso de outras, né? Aqui no Galeão, Changi, que vocês visitaram aquele aeroporto maravilhoso, que é um aeroporto de gestão de uma empresa estatal, é um dos sócios aqui, e essas empresas estão todas participando de alguma forma na privatização aqui no Brasil, né? E também vi que até aqui na nossa vizinhança, a Colômbia está seguindo aquele modelo da OCDE, mas aqui no Brasil esse movimento é feito, né? Então é um movimento que começa antes, né? O que o Estado brasileiro quer, como ele quer que funcione as suas empresas estatais.
E, como você comentou, Júlio, será que a nossa cultura política e a nossa cultura legalista permite que a gente faça esse movimento no curto prazo? Não parece. Pelo menos eu não tenho visto nenhum movimento claro nessa direção, em que pese a lei das estatais ter trazido um grande avanço em termos de governança. Só que algumas coisas que estão lá naquelas boas práticas ainda estão distantes de serem discutidas sequer, né? Uma das coisas que tem é uma clara separação entre política e gestão de empresas estatais. Eu até me lembro que lá em Singapura, uma vez, um gestor de empresa estatal me disse, aqui os políticos entenderam que político sabe fazer política, e quem sabe fazer gestão de empresa é executivo. E os políticos não resolveram não se meter nesse assunto, né? Aqui eu acho que está longe dos políticos terem essa postura, né, de não se meter num assunto que talvez não é a especialidade deles, né? Eu acho que qualquer um de nós aqui, se quiséssemos entrar para a política também, talvez não nos dessemos tão bem quanto o gerente de empresa, né? Mas isso posto, né, e também tem uma outra coisa, né, que eu acho que até tem a ver com o que foi dito aqui, né? Por que mudar de um modelo landlord público para um landlord privado, né? Para trazer para o modelo landlord a eficiência do setor privado, já que as nossas regras de empresa estatal não são eficientes, né? E está lá na boa prática lá, razões para manter a propriedade pública, certo? Para mim está clara aqui a razão. A razão é que se quer trazer para o modelo landlord a eficiência que se espera do modelo landlord, né? Então está dada a razão para a privatização. E aí vem uma questão que foi colocada, né? A nossa empresa não está colocada oficialmente ainda para ser privatizada. Não está. Mas eu acho que o secretário deu alguma pista do que pelo menos ele deseja. Pelo menos não, né? Nesse momento. Pelo menos o que ele deseja, né? E se a razão para a privatização é essa, né, enquanto perdura o modelo de empresa estatal, faz sentido que as outras empresas das administrações portuárias entrem nesse modelo. Mas aí vem uma outra questão, né? Uma das outras boas práticas, que é lá do conjunto de boas práticas recomendado pela OCDE, é que se uma empresa estatal atua no mercado competitivo, ela tem que atuar com igualdade de condições. E já foi dito aqui que as condições não são iguais. Eu vou dar alguns exemplos, né? Hoje eu estava lendo a matéria de um relatório do TCU que foi publicado ontem, né? Desde que entrou em vigor o atual marco legal para o setor portuário, os TUPs investiram quase 40 bi, enquanto os portos públicos investiram menos de 4 bi. Ou seja, 10 vezes a diferença, né? Será que esse menor investimento foi só porque a estrutura dos portos públicos tem uma estrutura já mais pronta, né? Um pouco mais brownfield, enquanto os TUPs eram mais greenfield? Ou será que é porque a gente tem a dificuldade lá do pregoeiro, né? Eu até vou contar uma história. Eu já tenho uns 10 anos que eu migrei do setor privado para o setor público. Aprendi a trabalhar no setor privado, mas ainda sinto, e apesar de 10 anos no setor público, graças a Deus ainda sinto a ansiedade de quem aprendeu a trabalhar no setor privado. E, rapaz, eu sofro e o pessoal sofre comigo a cada vez que a gente tem que fazer uma contratação, porque é incrível, né? Às vezes a gente tem que, eu estava até comentando para o Marcelo na hora do almoço, eu desisto de comprar coisa simples, porque é tão difícil que você joga a toalha às vezes. Tá? E vai para outro ponto, né? Eu sou da área de negócios, né? Eu tenho que trazer novas receitas para a empresa, né? E já foi dito aqui, é um processo que, além de chega numa fase em que a gestão nossa é bem pequena, né? A gente provoca, a gente mostra interesse. Vou dar um exemplo, na Companhia Docas do Rio, com exceção de um terminal de trigo que entrou em operação no início desse ano, né, cuja licitação aconteceu em 2018, os últimos arrendamentos tinham acontecido no começo desse século, lá em 2000. Né?
A maior parte dos nossos contratos, alguns já foram renovados, outros estão em renovação. E agora a gente está sedento por movimentar o mercado de novo. Já fizemos algumas chamadas públicas e vemos que tem uma demanda reprimida mesmo, sabe? Como a gente fez alguns chamamentos públicos para testar a necessidade do mercado, o mercado agora está ansioso, sabe? Tem nos cobrado, mas a gente chegou numa fase que o processo vai para Brasília. Brasília tem que administrar um conjunto de prioridades e os processos, como já foi comentado aqui, levam até 2 anos. Né? E o que acontece? Quando o investidor privado decide, né, ele quer escolher, ele escolheu o melhor local. É só concluir em 1 minuto. Tá bom. Eu falei para você que se deixasse eu ia ficar falando por 1 hora, tá? Mas, então, já que eu só tenho mais 1 minuto, todo mundo já sabe a história que eu ia concluir aqui, né? Que a gente tem dificuldade para contratar, tem dificuldade para vender, mas, apesar disso, como o Marcelo comentou, a gente tem procurado fazer o melhor possível dentro da nossa gestão. Tá? E o que é o melhor possível? A gente olhou naquilo que a gente pode atuar, né? E a gente está olhando muito no saneamento da empresa. Nós revertemos 1 bi em passivo contingente, e isso não só foi aprovado por um auditor externo de primeira linha, mas mostrou-se que era algo correto. Na semana passada, a gente teve uma decisão em primeira instância de uma ação que vinha desde 93, né, em que um banco nos cobrava uma dívida herdada da Portobras, ainda não é uma dívida de CDRJ na origem, né, nos cobrava 400 milhões, na primeira instância foi decidido que essa dívida é de menos de 40 milhões. Então, mostra que essa reversão dos passivos contingentes que foi feita em 2019 está mostrando a correta dimensão do nosso passivo. O que é o valuation de uma empresa? É o seu potencial de geração de caixa menos os passivos que ela tem. Então, tem que mostrar a dimensão desse passivo de uma maneira correta, e por isso que uma das primeiras providências foi fazer uma perícia nesses nossos passivos e ver qual é o real tamanho da coisa que não era feita antes, e só um ato de gestão. Tá? Isso é só um exemplo. Primeiro tem que ganhar credibilidade, né, para depois prosseguir. Isso é só um exemplo, eu teria vários outros para dar, mas já que eu não tenho infelizmente, mais 20 minutos de fala, eu já estouramos nosso tempo, infelizmente. Pro mas eu agradeço, Jean, pela contribuição, pela sua perspectiva de quem está ali olhando pela Docas do Rio, no meio essas 2 companhias que estão já em processo de programa de desestatização. Eu aproveito para agradecer a presença de cada um de vocês aqui no painel, Júlio, Fernando Biral, Jean Paulo, ao Mr. Mário Livens e ao Matheus Dolek. Agradeço também a presença, agradeço o nosso conselheiro do Sudeste Export, Henry, que fez a abertura e situou a todos aqui com relação ao tema. E eu peço agora, agradecendo também ao convite ao Fabrício Julião, a UNA Eventos, parabenizando pela excelência do evento, mais esse excelente evento, pelos 100 webinários também, que foram extremamente importantes para o enriquecimento das nossas discussões. E passo a palavra, finalmente, ao nosso secretário nacional de Portos, Diogo Piloni, a quem eu peço, por gentileza, para fazer as colocações finais. Nós temos aí mais 5 minutos para não interferir no próximo painel. Agradecendo já pela presença do nosso secretário, e levando aqui também um tema que tem sido colocado como uma preocupação, né, do setor com relação à desestatização, que é a questão dos custos, né? Nós temos aí, como foi falado aqui, uma defasagem de tarifas públicas, teremos, né, no futuro a entrada da iniciativa privada, que com certeza, né, logicamente, vai querer extrair lucro, né, dessa atividade. E, portanto, há também um receio, né, uma busca pela eficiência, mas há um receio também com relação aos custos. Então, é só uma questão que fica aqui colocada, e passo a palavra ao nosso secretário, a quem eu peço para fazer as suas colocações finais e ele mesmo já encerrando o painel logo em seguida. Agradeço antecipadamente ao secretário Piloni, um grande abraço. Bom, obrigado, Marcelo, e prometo que vou ser mais conciso que na primeira oportunidade.
Mas antes de tudo, eu queria aqui só colocar uma observação, né? Fico ouvindo o Júlio falar, fico ouvindo o Biral, né, falando, o Jean, e eu fico imaginando esses caras no modelo de gestão em que eles pudessem efetivamente fazer né, tornar realidade todas essas intenções, né, que foram colocadas aqui, toda essa expertise que é demonstrada, né, essa qualidade de gestão, sem as amarras, né, que estão hoje atribuídas a qualquer gestor estatal, para que ele possa fazer cumprir as obrigações, no nosso caso específico, da autoridade portuária. Então, assim, eu acho que isso, a cada dia, a cada minuto, né, vai nos trazendo uma convicção maior que, de fato, nós temos que evoluir nesse caminho. Então, trazer aí essa flexibilidade, essa agilidade para o modelo de gestão portuária para os nossos portos organizados, trazer a possibilidade de que haja investimentos na nossa infraestrutura tão necessária, de ampliação da capacidade dos nossos canais de acesso, de ampliação da infraestrutura de atracação de embarcações, realização de investimentos em acessos do porto organizado. E aí, Henry, retomando uma das questões que você colocou, haverá ainda a necessidade, sim, de uma atuação do poder público para os links com os acessos dos portos. Isso não muda pelo simples fato de termos um administrador privado, ou seja, o poder público não deixará de entender como importante que haja uma potencialização dos acessos ao Porto de Santos, aos portos da Codesa, enfim. Isso não muda esse status, pelo contrário, à medida em que se tem uma maior eficiência na operação dos portos organizados, em conjunto com uma administração portuária casada, né, ou alinhada com esse objetivo de maior eficiência, se torna ainda mais premente a atuação do poder público para a realização de investimentos em acessos, melhorias, e elas vão ocorrer certamente, e talvez, por que não dizer, até empurradas por uma autoridade portuária que cumprirá melhor ainda seus papéis. Com relação a custos à cadeia, estamos muito atentos, Marcelo, e Henry também colocou na fala dele, assim, a gente sabe que assim, a intenção natural do concessionário será otimizar suas receitas, a gente não há esse grau de amadorismo, não há tal coisa como a inobservância desse instinto natural da iniciativa privada, portanto, teremos que ter essa salvaguarda em contrato de concessão para que se tenha, sim, a liberdade, a possibilidade de que os concessionários ganhem muito dinheiro. Isso não há restrição. O nosso governo é um governo pró-resultado, pró-mercado. Quanto mais atrativo o negócio a gente entende que mesmo o interesse público é atingido. Agora, a gente vai ter que ter salvaguardas para que não haja um impacto relevante às cadeias. Não esperem do nosso programa de desestatização um grande sobressalto nos valores das tarifas, isso não ocorrerá, né? Isso está no radar, teremos aí cuidados, mecanismos contratuais para prevenir esse tipo de impacto. Nós aprendemos com as experiências internacionais, estivemos na Austrália, uma das maiores críticas ao modelo australiano, por exemplo, lá quando estivemos em Melbourne, nos portos de Sydney, né, enfim, foi exatamente os impactos imediatos do processo de desestatização, de concessão, nos aumentos de valores de tarifa. Tá? Então, estamos dispostos, né, estamos à mercê de errarmos em outros pontos, mas não nos mesmos. Né? Tivemos o cuidado de explorar as melhores, né, as práticas e as experiências de processos de desestatização, e um dos principais objetivos foi exatamente que nós aprendêssemos com os erros cometidos nesses processos. Tá? Então, isso está no radar. É óbvio que nós temos aí a humildade, né, de saber que nós não somos senhores da razão. Então, por isso que há o processo de consulta pública. Né? Toda a comunidade portuária está já, de antemão, convidada a contribuir para que
tenhamos, no final das contas, um modelo ainda mais aprimorado, mais cuidadoso com todos os aspectos nesse complexo contexto que é o do setor portuário brasileiro. No mais, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, me sinto honrado, orgulhoso mesmo de estar ladeado virtualmente por hora, de tão seleta escolha aí de gestores, de profissionais que têm sido grandes referências, inclusive para mim. Então, e todas as oportunidades em que formos chamados, estaremos presentes, porque a gente entende que é nessa troca que as nossas pautas, as nossas agendas amadurecem e com isso nós geramos bons resultados. Obrigado a todos, né, e uma boa tarde a todo mundo. Encerramos, então, nosso painel 3, agradecendo a todos mais uma vez pela presença e a todos da audiência, os presentes, por estarem nos acompanhando até aqui. E faremos um breve intervalo e logo teremos o nosso próximo painel. Muito obrigado a todos.